Pessoal, então para finalizar, né? Então resumindo aqui, a interação ao longo alcance no modelo que eu propus me leva que o parâmetro que controla o decaimento dividido pela dimensão da cidade, dimensão fractal da cidade, tem que ser menor do que 1. Então, isso é uma consequência da hipótese de interação a longo alcance, ok? Isso me leva a duas consequências. Primeiro, que o parâmetro de lei de escala, que envolve quantidades socioeconômicas, vai com 1 menos gama df. Okay? Esse número aqui é maior do que 1, então mostra um comportamento superlinear. No entanto, o expoente de escala que está relacionado com infraestrutura, ele vai com gama sobre df, que pelo fato de ter interação longo alcance, me leva a um expoente menor do que 1, ou seja, um comportamento sublinear quando eu estou lidando com quantidades relacionadas à infraestrutura, né? Bom, eu não sei medir o valor do gama. Eu não sei como medir experimentalmente isso. Mas note que se eu substituo o gama df pelo beta, eu tenho que o meu beta socioeconômico vai ser igual a 1 menos o beta da infraestrutura. Isso vem naturalmente aqui desses resultados, né? Então eu tenho que o meu beta... desculpa, aqui é 2, né? 2 menos gama sobre df. Então fica 2 menos beta da infraestrutura. Então eu tenho que o meu beta socioeconômico mais o beta da infraestrutura, pela teoria, tem que ser igual a 2, ok? E o interessante é que se eu analiso dados experimentais, né, por exemplo, aqui eu separei os dados dos Estados Unidos, né, USA, e eu tenho, por exemplo, o PIB das cidades americanas, tem um expoente 1.13, que é o PIB norte-americano. PIB das cidades norte-americanas, né? 1.13. O PIB está relacionado com uma quantidade socioeconômica, então tem o expoente superlinear, né? E se eu analiso, se eu apresento uma quantidade de infraestrutura, por exemplo, quilometragem das cidades, né? Eu tenho uma lei de escala de 0,85, quilometragem de estradas, ou de ruas, né? De ruas. Ok? Se eu somo esse cara aqui, eu tenho alguma coisa em torno de 1,98, igual a 1,98. Ok? Se eu faço isso para outros dados experimentais, mas sempre mantendo o mesmo país, né? Não vou pegar o PIB americano e somar com outros países, eu tenho que somar com o mesmo país, porque estão lidando com a mesma estrutura, né, cultural. Então, parece que os dados experimentais sempre mostram que quando eu somo esses dois expoentes, eu tenho alguma coisa em torno de 2. E aqui eu tenho a minha teoria prevendo isso, né? Quando eu somo esses dois expoentes, o resultado tem que ser igual a 2 e parece estar de acordo com os resultados experimentais.